Olá, ouvintes da Nova Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos diante de um governo ditatorial clássico liderado por Maduro na Venezuela. Geralmente, ditadores são dotados de poderes despóticos e restritos, assim como ocorre na Rússia de Putin, na Cuba de Miguel Dias-Canel ou na China de Xi Jinping, assim como na Coreia do Norte de Kim Jong-un. Na Venezuela, tudo é um pouco diferente. Maduro é o presidente de um país autoritário, porém não reside nele a concentração total de poder que se imagina de um ditador. O modelo bolivariano, implantado pelo antecessor Hugo Chávez, está calcado em uma grande casta que sustenta o regime, basicamente formada por militares que controlam todos os setores importantes ou estratégicos do país. Maduro é seu fantoche, uma espécie de para-raios de um regime militar que usa sua imagem como líder nacional. Maduro não é elemento essencial para a continuidade do chavismo, porém, se tornou uma peça importante ao aceitar o papel de preposto do sistema, executando de maneira fiel a cartilha bolivariana. Isso significa que o país, na verdade, é governado por uma casta militar com um rosto civil, onde se destacam nomes como os generais Padrino Lopes, Néstor Reverol, Efraim Velasco e Diosdado Cabello, entre outros, todos servis e leais ao chavismo, que os enriqueceu ao longo de décadas no poder. Chávez entendeu que, para sobreviver, especialmente depois da tentativa de deposição sofrida em 2002, teria de incorporar os militares em funções políticas e sociais rentáveis. Assim, as principais estatais foram para as mãos dos militares, como, por exemplo, a PDVSA, e a linha que separa militares e políticos foi cortada com autorização para que fardados assumissem cargos eletivos, formas de cooptação que sedimentaram o apoio da caserna. Ao mesmo tempo, o governo chavista fez alianças militares com Moscou e econômicas com Pequim. Com a Rússia, existe uma aliança sedimentada que tornou a Venezuela a principal porta de entrada para seu armamento na América Latina, aproveitando o país também para fazer girar a máquina de desinformação russa no continente. Com a China, Caracas optou pela dependência tradicional e os chineses compraram grande parte da dívida do país, que hoje reside nas mãos de Xi Jinping. Isso significa que uma mudança de regime na Venezuela é um movimento bastante difícil, beirando o improvável. Estamos falando de um regime respaldado por ditaduras e assentado em uma estável casta militar corrupta, que detém o controle da força e monitorada de forma sistemática pelo modelo de inteligência cubano. Tudo isso financiado pelo petróleo. Entretanto, se a pressão internacional se tornar insuperável, nada impede que o regime rife a figura de Maduro, substituindo-o por outra marionete, mediante uma operação de maquiagem política com vistas à sobrevivência do sistema. Como vemos, as raízes do problema são muito mais profundas do que imaginamos. A Venezuela continuará a viver dias difíceis enquanto esta intrincada teia não se desfizer. E lembre-se, monitorar a democracia é garantir a nossa liberdade.